Graça e paz, amados irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Queridos, vocês sabem o que é uma intercessão? É quando a gente pede algo ou alguma coisa em favor de alguém. Pode ser para um filho, para um pai, uma mãe, um irmão ou para todos eles. No âmbito espiritual, interceder é pedir a Deus também algo em favor de uma pessoa ou várias pessoas. Agora, as intercessões podem ser atendidas ou negadas, porque elas dependem de Deus. Podem ser atendidas em pouco tempo ou um tempo maior. Muitas podem até ser atendidas, mas não alcançam ou não atingem a finalidade desejada. Por exemplo, as pessoas de uma determinada região estão passando por uma seca, uma falta d'água. Aí nós pedimos a Deus que chova nessa região. Mas se na região não tiver açudes ou reservatórios, a chuva vai se perder. A água vai evaporar-se e será como se nunca tivesse chovido na região. É preciso que haja uma condição favorável para que uma intercessão aconteça e tenha êxito. Muitas pessoas podem até interceder pelos seus maridos, esposas e filhos, mas se não tiver nessas pessoas condições favoráveis, as intercessões podem ser negadas ou não alcançar o seu êxito. A intercessão de Abraão foi negada para os habitantes de Sodoma e Gomorra, mas foi atendida e alcançou o seu êxito na família de Ló, salvando Ló e sua família. Gênesis 18, 1:33, ou Gênesis 19, de 1 a 25. Na visão de Deus, apenas Ló e sua família reuniam condições de receber a intercessão de Abraão. Moisés fez intercessão em Êxodo 5:22, Paulo fez intercessão em Romanos 8:34, Jesus fez intercessão em João 17:15, até o Espírito Santo faz intercessão por nós, Romanos 8:26 e 27. O povo de Colossos haviam recebido a palavra de Deus. Eles estavam cheios de fé, unidos e confiantes. Antes que falsos profetas estragassem tudo, Paulo fez uma carta, fez uma intercessão, uma oração a Deus pedindo por eles. O tema de hoje é ação de graças e oração. Texto, Colossenses 1, 9 e 10, capítulo 1, versículos 9 e 10. A palavra de Deus diz assim: Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios de pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Repetindo 9, por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês. O que foi que Paulo ouviu? Que os irmãos de Colossos viviam de maneira digna da vocação que receberam do Senhor, da fé deles em Jesus Cristo e do amor com que tratavam uns aos outros. E desde o dia que Paulo soube dos irmãos, não deixou de orar, não deixou de pedir que fossem cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Paulo, quando soube desses irmãos, não deixou de pedir a Deus o conhecimento de Deus na vida deles, sabedoria e entendimento espiritual. Paulo estava orando e pedindo a Deus que derramasse dons espirituais nos irmãos, para que eles continuassem abençoados e abençoando. Ou seja, que eles fossem santificados, sábios e observadores da palavra. Esse termo, observadores da palavra,
não são as pessoas que olham, que apenas veem, mas as que entendem e seguem. Por mais que nós estejamos vivendo bem, conhecer a vontade de Deus, ter sabedoria e entendimento espiritual são cruciais, são super importantes para que essa paz, harmonia e amor permaneçam. Se estivermos vivendo mal, é porque esses critérios de Deus foram quebrados. A oração de Paulo era para que Deus cuidasse daquele povo. Com essas orações, com essa intercessão, Paulo estava pedindo a Deus proteção espiritual. Proteção espiritual para a união daqueles irmãos de Colossos. Para que aquela unidade de pensamentos não fosse quebrada. Para que aquela unidade de corações não fosse corrompida. Para que aquela unidade em Cristo não fosse desfeita. A unidade em Cristo tem sido uma coisa difícil de se viver, e até mesmo nas igrejas, infelizmente. Porque não queremos dar prioridade à vontade de Deus, e sim à nossa vontade. Deixamos de usar a sabedoria de Deus, que é perfeita, para usar a nossa sabedoria, que é falha. E aí nós perdemos unção, perdemos união, perdemos a comunhão. O conhecimento da vontade de Deus não é uma mera retenção de fatos espirituais em nossa memória. O conhecimento da vontade de Deus não é decorar capítulos e versículos. O conhecimento da vontade de Deus e sabedoria são coisas práticas relacionadas com um viver consagrado. Essas coisas práticas resultam em uma vida digna no Senhor. É o viver naturalmente em Cristo. 10. E para que vocês vivam de maneira digna no Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Queridos, com o conhecimento de Deus e a aceitação da sua vontade em nossa vida, nós não vamos amar o próximo, porque lembramos que é o segundo maior mandamento de Deus, mas amar o próximo porque amar nos santifica, nos alegra e nos faz bem. Com o conhecimento de Deus e a aceitação da sua vontade em nossa vida ou em minha vida, eu não vou perdoar o próximo porque lembrei que está na oração do Pai Nosso, mas perdoar o próximo porque eu preciso me libertar de sentimentos de ódio, de rancor, de valores que não pertencem ao Pai Celestial e não pertencem a nós, não deviam pertencer a nós. Não é um diploma ou uma função espiritual que provoca isso em nossos corações, e sim o Espírito maravilhoso e santo de Deus. Queridos, citação de textos bíblicos sem vivência é conhecimento pedagógico, não é de Deus. Citação de textos bíblicos sem vivência é conhecimento científico, não é espiritual. Eu fico imaginando o que Paulo sentia no seu íntimo, quando escrevia as palavras de suas cartas debaixo do olhar de Deus. O que Paulo sentia quando escrevia o que Deus ditava para o seu coração. Acredita-se que Paulo escreveu ao mesmo tempo para os Efésios e para os Colossenses quando estava na prisão em Roma. Paulo estava preso e dizendo aos irmãos: estamos felizes pelas notícias recebidas. Estamos orando por vocês e pedindo toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Preso, orando e se alegrando pelos que estavam em liberdade. Preso, orando e se alegrando pelos que estavam em suas casas. Não era para ser o contrário? Orem por mim, que eu estou preso. Orem por mim, que eu estou em dificuldades ou em um momento difícil? Não. Paulo diz assim: eu me alegro. Eu me alegro com sua fé. Eu me alegro com sua união. Me alegro com sua devoção, com o seu viver. Quando Paulo estava preso, escreveu essas duas cartas, Efésios e Colossenses, que fala da sua alegria e da oração. E ele diz assim, em Efésios 3,14,
Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai e oro. Paulo viu e ouviu coisas através do Espírito Santo que vamos ter muita dificuldade de ver e ouvir, porque nós não aceitamos a vontade de Deus em nossa vida. Se nós não aceitamos a vontade de Deus em nossa vida, estaremos perdidos, estaremos estagnados, estaremos marcando o passo. Marcar o passo é um procedimento onde nós levantamos os pés e pisamos no mesmo lugar, não avançamos, não evoluímos, não vamos para a frente. A oração é uma ação de graças, um agradecimento, um louvor a Deus, mas também é um pedido de socorro. Para quê? Para sermos fortalecidos, para sermos socorridos, para nos santificar, para termos fé na salvação, para dar bons frutos, para que conheçamos a vontade de Deus e vivermos de forma digna e que em tudo nós possamos agradá-lo. Por essa razão, ou por essas razões, nunca devemos deixar de orar, de interceder por nós, pelos outros. Espero, querido, que nós sejamos merecedores. Espero que estejamos em uma condição favorável e possamos receber essa intercessão de Deus, esse favor de Deus, para a honra e glória do nome do Senhor. Que Deus nos abençoe.